deslanchar, e eu não estou falando um ministério bem sucedido, não é você ter uma agenda cheia para pregar, não é você ter. Isso aqui é chover no molhado, né, irmão? Eu estou dizendo deslanchar em Deus, no ministério, fluir naquilo que Deus chamou, é porque ainda há pecados que não foram confessados. E aqui a gente não quer mexer em pecados que já foram resolvidos, irmão. A nossa ideia aqui não é, eu já confessei esse pecado para 5 pessoas, você precisa confessar. Não é sobre isso, irmão. Eu ouso a dizer, não está no estudo, mas eu ouso a dizer que um pecado confessado é como um batismo, só há um batismo. Agora, se eu fiz isso, se eu me batizei sem consciência, eu preciso me batizar de novo. Se eu confessei sem ter noção nenhuma de que é confessar, então eu preciso confessar. Se ainda me perturba, mesmo confessando para Deus e para o meu irmão, isso ainda me perturba, então eu tenho que ir lá dentro, fazer uma revisão, sabe? E descobrir, nós não estamos aqui cutucando em cicatriz, tentando provocar ferida. O nosso objetivo aqui é, se ainda há ferida e está com band-aid, só escondendo, precisa arrancar esse castanho de band-aid para que essa ferida seja exposta, para que ela seja curada e aí vira uma cicatriz. Ninguém quer abrir ferida em cicatriz. Cicatriz demonstra que a ferida foi sarada. Amém, irmão? Vamos continuar. Então, quem não confessa não quer ser transformado. Quem não confessa não quer ser transformado, está satisfeito com a vida que está levando. E deixa eu falar uma coisa, quem não confessa e está no meio de uma comunidade de pessoas que confessam, você ainda pode parecer liberto, mas está cativo. Amém? Quem não confessa não quer ser transformado. Então, eu posso não confessar e estar numa comunidade de pessoas que confessam e não estou sendo transformado. Por isso que eu sempre tenho pé atrás com as pessoas. É por isso que eu não confio em ninguém. Não é pela pessoa, é por causa de mim que não quero ser transformado. Então eu vou olhar para pecadores somente como pecadores e não como santos que foram perdoados dos seus pecados e estão sendo transformados. Eu vou olhar sim para as pessoas com a condição que eu estou. Então qual é a condição que eu estou? Não estou sendo transformado. Então eu não vou acreditar nunca que a Neide foi transformada. Por quê? Porque eu não quero ser transformado. Eu não quero confessar. Então quem confessa, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Quem confessa os pecados e deixa, tem um agravante aqui, e depois a gente vai para cá. Quem confessa, não é confessar por confessar. O provérbio vai dizer, sabe, o Salomão vai declarar, quem confessa e deixa é outro processo. Vamos ver mais à frente, senão vou estar falando sobre isso. Então nós acabamos aqui, ó. A confissão é acreditar que o perdão surge efeito hoje, aqui e agora. A confissão é acreditar que o perdão surge efeito hoje, aqui e agora. Que há um poder espiritual em falar e receber do meu irmão, está perdoado. Há um poder espiritual dado por Cristo, pelo Espírito, que nos capacita a ouvir o nosso irmão. Está perdoado. E esse poder é dado por Cristo de sermos sacerdotes. Amém? Isso eu falei na quarta-feira passada. Estou correndo aqui. Amém? Esse foi o final de quarta-feira. Ainda está. Tá? Nós falamos disso. Aonde é que quebra? É o confessar? A confissão é acreditar que o perdão surge efeito hoje, aqui, agora. E há um poder, vou repetir de novo, a confissão é acreditar que o perdão surge efeito hoje, aqui e agora. E há um poder espiritual ao falar e receber do meu irmão, está perdoado. Há um poder espiritual ao falar e receber do meu irmão, está perdoado. Botei de parede, só para separar.
o está perdoado. Amém? Deu para anotar? Espiritual em falar e receber do meu irmão o está perdoado ou perdoado. E esse poder é dado em Cristo de sermos sacerdotes. E aí, 1 Pedro, capítulo 2, 9 vai dizer sobre isso. Então, fechando, irmão, a primeira parte. Se a Igreja Católica Romana diz que tem que ser com sacerdote, então já era. Então já era, porque eu tenho que entender que nós somos uma congregação também de sacerdotes. E Pedro declara isso. E Pedro estava no meio daqueles 12. Pedro tem propriedade para dizer isso. Que nós somos nação eleita, povo sacerdotes reais. Então, se é por ser para sacerdote, então o meu irmão é um sacerdote em Cristo, dado por Cristo. Está resolvido o problema. Então, eu não preciso de um padre, de um papa, de um pastor. Eu só preciso de um irmão que tenha consciência que é nascido de novo. Amém? Que estão tão perto de mim. Então, irmãos, começamos agora a última parte do estudo. Agora é valendo. Até agora eu estou só brincando. Amém? Então, irmão, já entendemos que temos que confessar. Isso tem que ficar bem claro entre nós. Entendemos que precisamos confessar. Amém? Hoje, graças a Deus, eu não vou ficar dizendo. Tem que ir até perto das 10 para o Alex buscar Cristo. Aqui está aqui a própria, está aqui a própria. Já entendemos que temos que confessar. Só precisamos correr porque o parente vai tentar, viu? Para a gente assar uma carne, alguma coisa. Fica a dica. Já entendemos que temos que confessar. E a vantagem no confessar. A vantagem no confessar. A vantagem no confessar. Amém? A vantagem no confessar. Porém, irmão, você pode resumir aí que você vai entender depois, se você botar só a vantagem no confessar. Porém, só há vantagem se eu entendi que o meu irmão é uma representação do próprio Deus por ser corpo de Cristo diante de mim. A vantagem no confessar. Aí você usa a sua criatividade. Pode botar assim, só há validade nessa vantagem, ou, porém, só há vantagem se eu entendi que o meu irmão é uma representação do próprio Deus, por ser corpo de Cristo diante de mim. E você entende que esse corpo, o meu irmão sozinho não é corpo, né, irmão? Você entendeu isso? O meu irmão sozinho não é a igreja. O meu irmão, e quando eu falo meu irmão, estou falando de uma comunidade de irmãos. Amém? A vantagem no confessar. Porém, só há vantagem se eu entendi que o meu irmão é a representação do próprio Deus por ser corpo de Cristo diante de mim. Amém? Representação do próprio Deus por ser corpo de Cristo diante de mim. Então, irmãos, e aqui não está, isso aqui não é outro ponto, tá? A gente vai voltar, é só para abrir um parênteses e fechar. Então, como eu posso identificar alguém que é apto a ouvir uma confissão? Primeiro, ele tem que ser nascido de novo. Segundo, ele tem que fazer parte do corpo de Cristo. O cara pode dizer, eu sou batizado nas águas, eu confesso Cristo, mas não faço parte de Deus, eu não faço parte do corpo de Cristo. Então, o cara nem perde tempo com essa pessoa. Então vamos colocar assim mais radical. Se o cara
É batizado, é tudo mais, mas é, vamos dizer, desigrejado. Eu pensei nessa frase também, é isso aí. Já desabilita. Cara, não é corpo. Não é corpo. Se é corpo, é um membro amputado. Está estragado. Um corpo, é uma parte do corpo que está fora. É o membro do corpo que está fora. Então não é nem apto a ouvir. Mas, cara, está nesse lugar. E esse cara, claro que não vai estar estampado. Eu não posso olhar para a Neide e dizer, não, a Neide é uma pessoa que eu acho que confessa seus pecados para alguém. Não. É na comunidade de fé que a gente vai entender. Se a comunidade de fé está praticando isso, cara, eu tenho que ser macho ou mulher suficiente para dizer, poxa, você me procurou, irmão, eu posso te perdoar como parte do corpo, mas eu não estou nessa via. Eu não estou praticando, então, irmão, procure outra pessoa, por favor. Eu tenho que ser muito homem ou muito mulher para falar isso. Sabe, não? Por quê, irmão? Porque eu volto a dizer, é confortável ouvir. Entre aspas. Por quê? Porque se eu entendo que é uma responsabilidade, então não é tão confortável assim, como a Noélia citou os padres que até, se for alguma coisa judicial, tem que ter todo o processo. Dependendo da situação, pode ser até perturbador. Perturbador. E aí como é que eu ouço essa pessoa? Tendo misericórdia, empatia por ela, porque eu me coloco no lugar com ela. Eu me vejo nela. Meu Deus, você foi isso. Cara, eu começo a chorar. Por quê? Porque eu também estou na mesma situação. Porque eu sou pecador. Onde estão entendendo? Irmãos, só o ato de você se deslocar para ir confessar, as cadeias já começam a se abrir, irmão. Porque até o ato de você pensar em ir e executar, irmãos, há uma luta interior tremenda. Mas aí, irmãos, se eu estou nessa condição de pecador e entendo, cara, nós estamos em um lugar que todos nós somos pecadores também. Então, ainda envergonhado é uma coisa, intimidade é outra. Não, eu não vou confessar porque eu sei que vão me acusar, eu sei que vão me apontar. Não, cara. E é esse lugar que nós estamos entrando. É um lugar de construção. Quantos estão entendendo? Então, há vantagem na confissão. Mas se eu entendi que o meu irmão, ele está habilitado por fazer parte do corpo. Então eu vejo no meu irmão isso. Agora presta atenção, irmão. Pastor, a confissão ela é confidencial. Mas uma pessoa me procurou, contou as suas mazelas, você ouviu ela, você vai orientar essa pessoa. Cara, vamos supor que o Felipe me chamou, o Felipe é filho, né? O Wes me chamou. Vamos supor, irmão, isso aqui é só uma suposição. Suponhamos. O Wes me procurou e veio confessar um pecado. Só que esse pecado inclui a Neide. Por quê? Porque ele traiu a Neide. Ele traiu a Neide. E ele está notando na Neide que a Neide está suspeitando de alguma coisa. E aí eu ouvi, eu não sou pastor, sou um irmão, eu estou ouvindo aqui. Eu ouvi ele. E o que é que eu posso dizer para ajudar o Welles? Cara, você precisa resolver com a Neide isso. Mas ele me confessou e Deus o livre, eu não posso falar, mas na conversa eu posso dizer, cara, uma semana tu consegue resolver isso? Porque se numa semana você não resolver, eu vou ter que procurar a Neide. Sabe por quê, irmão? Porque senão eu só vou jogar a poeira para debaixo do tapete. Aí, em vez de querer confessar, eu só quero costa larga para ouvir a minha irmã Zela. Se confessar e deixar, você entende isso, irmão? Poxa, pastor, mas se eu contar, o senhor não entende, a Neide vai me deixar. Cara, então vamos orar. Mas essa situação vai ter que ser resolvida. Quantos estão entendendo? Amém. Eu estou dando uma condição onde o irmão com a irmã são crentes. Tem situações, cara, que não adianta. Cara, só o esposo é crente, a mulher não é. Ela não vai entender. Só a esposa é e o cara não é. Não vai entender. Mas dentro de um contexto. Cara, vamos supor. Vou usar o Jonathan. Cara, o Jonathan chegou comigo e disse, pastor, vem confessar, pastor, ou irmão Flávio, eu vim confessar aqui que eu lesei o
o Alex, eu peguei um negócio dele lá, tava lá um dinheiro, eu roubei e tal. E aí, Jonathan, você vai ter que devolver, cara. Você confessou, eu te perdoo em nome de Jesus, está perdoado. Mas você vai ter que ir com seu irmão e reparar o seu erro. Não, pastor, mas e aí, não sei o que e tal. Oh, irmão, e aí, não sei o que. Cara, tu consegue resolver isso numa semana, tu consegue ir com teu irmão em amor e confessar e contar. Então, são situações separadas. Entendeu? Então, por quê, irmão? Porque vai ter situações que você não vai precisar falar nada. Você só vai ouvir. Se precisar chorar, você vai chorar e vai orar. E se precisar dar um bom conselho, você vai dar um bom conselho para a pessoa. Porém, irmãos, você não vai contar. Você não vai sair contando se for uma condição de pecado. Tem momentos que a gente pode dizer, eu posso usar a tua história aqui para contar, porque não é um pecado. Não foi um pecado. Mas foi uma história, se não deixar claro, precisamos deixar claro. Amém, irmãos? Deu para entender até aqui? Então, a vantagem, nós paramos aqui. Então, eu vou até ele, esperando o perdão. E quando ele me ouve, o meu irmão me ouve, me perdoa, o que eu recebo? O perdão de Deus. Então, eu comecei falando um pouco sobre isso. Ao ir ao meu irmão e confessar, e ele me perdoando, o que foi que eu fui fazer lá? Eu fui receber o perdão de Deus. E se ele me perdoou, Deus me perdoou. Porque o meu irmão foi habilitado para isso, para me perdoar. Amém, irmão? Então, a vantagem de confessar é receber o perdão de Deus. Lembra que há vantagem no confessar? E essa vantagem de confessar é receber o perdão de Deus. Para resumir, você pode botar, a vantagem é receber o perdão de Deus. Fica mais resumido e você consegue também entender. A vantagem é receber o perdão de Deus. A vantagem da confissão é receber o perdão de Deus. Perdão de Deus. 1 João, que pode ler, capítulo 1, versículo 9. Anote primeiro, depois você abre aí. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ou seja, a confissão não é só absorver, ela também limpa. A confissão não só absorve, melhor, a confissão não só absorve, ou o perdão, né? Bora botar assim, fica melhor. O perdão, ele não só absorve, ele também limpa. Ele também limpa. Porque um coração cheio de culpa é um coração sujo, envenenado. Um coração, porque um coração cheio de culpa é um coração sujo, envenenado. Ou seja, o perdão não só absorve, ele também limpa, porque um coração cheio de culpa é um coração sujo e envenenado. Amém? Então, basicamente, a gente está falando do perdão, só que é a confissão que vai levar ao perdão, né? Então, a dádiva da confissão, ela não só nos levanta do chão, mas ela tira a pedra que nos fez cair. A dádiva da confissão,
ela não só... Foi essa palavra que eu falei lá na semana passada que eu estava tentando lembrar. A dádiva da confissão. Que a igreja católica nos roubou e a igreja dos crentes também. Né? A dádiva da confissão, ela não só nos levanta do chão, mas ela tira a pedra que nos fez cair. A dádiva da confissão, ela não só nos levanta do chão, mas ela tira a pedra que nos fez cair. Irmãos, fique atento no que você está anotando, que provavelmente, a gente já vai conversar com a galera do presbitério, mas provavelmente nós vamos fazer uma conferência das disciplinas espirituais e vamos ministrar isso, não é só eu que vou pregar sobre isso não. Amém? Vamos só, como diz o pastor, destrinchar, meu filho. Destrinchar algumas... Quer que eu repita? A dádiva da confissão, ela não só nos levanta do chão, mas ela tira a pedra que nos fez cair. É brabo, né? A pedra que nos faz cair. Ou que nos fez, ou que faz, ou que nos faz cair. Amém, irmãos? Deixa só nós voltando ali. Eu vou ler aqui corrido e depois eu repito um pedaço aqui, tá bom? Já anotou aí? A dádiva da confissão, ela não só nos levanta do chão, mas ela tira a pedra que nos faz cair. Confessamos para sermos livres. Confessamos para sermos livres. Vou ler rapidão e volto aqui. Então, sabemos que se confessarmos, seremos livres, mas temos que estar bem cientes ou crentes de que nós não somos livres sozinhos. Ou seja, não somos nós que abrimos as portas das prisões da nossa alma. Então, temos que ter consciência que aquela pessoa que nos ouviu tem a autoridade de nos cobrar. Isso se chama responsabilização. Vou voltar. Irmão, exemplo. Jonathan veio me confessar algo. Eu não vou chegar com ele e vou dizer, ei, Jonathan, e contar o pecado de novo para ele, que ele me contou na frente de você, mas eu posso chegar com ele, e aí, Jonathan, resolveu aquele problema lá? E aí, Jonathan, já resolveu mesmo? Não, isso é porque eu estou tentando. Cara, vamos lá. E eu estou colocando não condição de pastor, de um irmão. Então esse irmão que me ouviu, eu tenho que ter consciência de uma coisa. Eu não consigo ser livre só. Não é eu que abro. Nenhum preso, irmãos, recebe a chave e abre a prisão. Bem, tem que ser, pelo menos tem que ser assim, né, irmão? É o carcereiro que vai lá e vai abrir. Então, não é eu que abro os cadeados da minha alma, da prisão da minha alma. É o meu irmão. E quem é o meu irmão? Aquele que eu confessei. Ele tem a responsabilidade, eu tenho a consciência que ele pode me cobrar. Ele pode ser enjoado. Cara, eu vou confessar, cara, eu não consigo ler a Bíblia, eu prefiro ficar no celular, eu olho coisas pornográficas. E aí, cara, eu ouvi, perdoei, mas eu vou cobrar. E aí, irmão? Tá lendo a Bíblia? Não, mas é porque eu vou começar a semana que... Cara, pois é por isso que tu tá algemado, por isso que tá numa prisão aí na tua alma, cara. Tá te matando, tu já confessou, não resolveu o problema, então eu tô te cobrando como irmão em Cristo, alguém que ouviu o teu pecado. Então, se eu ouvir do Emerson, o Felipe não vai cobrar, porque o Felipe não sabe, porque ele confessou pra mim. E aí eu não preciso também sair dizendo que eu estou cobrando ele por isso. Mas eu vou estar cobrando. E se você ouvir ou ver, você nem sabe o que é. Mas eu e ele sabemos o que é. Eu dizia aí, cara, não vai, quando é que vai tomar decisão? Quando é que você vai decidir? Claro que isso é mais particular, mas ainda que aconteça, eu não vou estar falando, você não vai estar ouvindo o que o cara me contou. Mas talvez você ouça uma cobrança. Quanto está entendendo? Amém. Então eu vou repetir tudo que eu falei.
Confessamos para sermos livres. Então, sabemos que se confessarmos, seremos livres. Sabemos que se confessar... Toda vez que falar então, você pode tirar um então para economizar tinta de caneta e papel. Sabemos que se confessarmos, seremos livres. Mas temos que estar bem consciente que nós não somos livres sozinhos, ou somos libertos sozinhos. Deu para anotar até aí? Consciente que não somos livres sozinhos. Irmão, às vezes eu tento resumir o que está anotado aqui. Eu nem lembro o que eu falei. Tá bom? Eu vou tentando resumir aqui. De que nós somos livres sozinhos. Ou seja, não somos nós que abrimos as portas das prisões de nossa alma. Tá? Aqui você decide se anota ou não, mas esse aqui é importante, porque para você só entender e pegar aqui Pois não somos nós que abrimos as prisões da nossa alma. Temos que ter consciência que aquela pessoa que nos ouviu tem a autoridade de nos cobrar. Nós temos que ter consciência que a pessoa que nos ouviu tem autoridade. Tem autoridade na Isso aqui é louco, não está anotado, mas isso aqui é importante a gente pensar também. Amém? Não está anotado isso que eu vou falar agora, mas ouça, por favor. Com isso, abre-se uma brecha ou uma oportunidade para mim escolher alguém que é manso para cobrar. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque o homem caído nosso quer sempre atalho e fugas. Então presta atenção. Eu posso escolher a Ariane, que fala manso, que fala... Aí eu vou com a Ariane. Aí a Ariane vai dizer... Você está fazendo aquilo que a gente conversou? Oxe, com certeza, você tem que... Então, por favor, para a gente matar o nosso homem interior de uma vez, para quem eu procuro para confessar? Aquele que a minha alma está dizendo não vai. Não procure, isso é aí que eu vou. Raimundo Nonato. Você conseguiu entender? Sim. Não, é com esse aqui que eu vou, com essa pessoa que eu vou. Meu Deus. Você fez ligação 24 horas por dia, Raimundo nada. Entendeu, irmão? Não, é mentira isso aí. Entendeu? A Neidinha, ela pega Se leve. não for, eu posso dizer, não tem que escolher. Mas se você for tentado escolher, é para aquele que a sua alma está dizendo não vá. E aí é que você tem que ir, sabe por quê? Porque a nossa alma quer fugas. Então vai ser mais fácil, irmão. Vai ser muito mais fácil. Eu procurar alguém que vai me cobrar uma vez, outro que não vai me cobrar, que eu tento rápido fazer um desenho dessa pessoa. Não, essa pessoa aqui é uma ótima pessoa para me ouvir, porque eu sei que ela não vai... Não. Agora, se a sua alma não está dizendo assim, não procura quem não procura bem, então olha a Deus. Sabe, olha a Deus, Deus vai te mostrar, você vai sentar com essa pessoa, vai confessar o pecado. Cara, eu não consigo resolver tudo isso só, então eu estou ouvindo a Neide. Neide, eu vou precisar de ajuda, Neide. Você me autoriza a te levar com uma das irmãs para te também falar, não, pastor, ou não, irmão, é só contigo mesmo, não estou com vergonha. Então você me autoriza a conversar com essa pessoa sobre isso que você está me contando. Se ela autorizar, olha, uma paquinha, não tem medo não, é paquinha. No máximo que ela faz é você escrever rápido, se você botar na mão.
Paula pegando Entendeu, fogo irmão? com a mão. Então, irmão, você procurou essa pessoa não conseguiu, e lembre-se que você não está procurando para receber bom conselho. Porém, numa confissão, nós precisamos de uma direção, porque talvez nós vamos desnorteados, irmão. Sabe? E aí, ao ir e precisar, e aí essa pessoa vai dizer, poxa, eu preciso de ajuda. Para conseguir te ajudar, eu preciso de ajuda. Aí a pessoa está com vergonha de ir com a outra. Eu posso então conversar a respeito disso? Pode ir, irmão, mas priva isso, não conta isso. Você consegue entender, irmão? Amém? Porque eu volto a dizer, vai chegar aqui. Para quem confessa, a pessoa tem direito ao sigilo. Para quem confessa, não tem aquele negócio da polícia, né? Se você denunciar, vai ser o sigilo. Seu sigilo é garantido. Então, quem confessou, o sigilo é garantido. Ainda tem o benefício da redução da pena. Né? Quando é verdade. É o foro. Amém, irmão? Deu para entender até aqui? Então, isso se chama responsabilização. Quando eu vou ao meu irmão e o meu irmão ouve e ele está autorizado a me cobrar, eu estou me responsabilizando. Sabe? É uma responsabilidade. Por quê, irmão? Porque pode virar banal confessar. Eu posso ir, confesso, e eu não quero nem que ninguém me perturbe, porque eu já fiz a minha parte. Mas se nós somos uma comunidade de fé, de irmãos que estamos crescendo e queremos ver Cristo formado em você e você em mim, nós precisamos cobrar. Quantos entenderam? Amém. Amém? Porque não adianta nada que aquele que ouve, ter a responsabilidade, ou seja, eu vou tentar trazer mais, vai ficar mais fácil trazer. Não adianta nada aquele que nos ouve se responsabilizar em guardar, em não contar, em te ouvir. O irmão está fazendo a parte dele, mas eu não estou fazendo a minha. E qual é a parte que eu não estou fazendo? Eu confesso e só faço por fazer. E não levo a sério essa disciplina. Então, peraí. Quer dizer que a Neide tem que ter responsabilidade de não contar, de não falar para ninguém. Mas eu que estou confessando para ela, só estou indo confessar, porque estou falando sobre isso. Então, para mim não ficar feio diante dos meus irmãos, eu confessei para a Neide, mas eu nem estou indo lá com uma responsabilidade de querer mudar, de querer mesmo viver longe desse pecado. Eu só estou indo confessar para mim ter um álibi. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com aquilo. Só que a Neide, por ser a parte que está para ouvir, tem total responsabilidade. Eu não vou contar para ninguém. Mas eu estou, cara, nem aí para o que eu confessei. Só confessei por confessar. Não tenho responsabilidade nenhuma de mudança. Quanto deu para entender e conseguiram aqui anotar? Amém. Então, eu não levo a sério essa disciplina. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Olha aí. 28, 13. Provérbios 28, 13. Responsabilizar. Sim, eu não me responsabilizo em querer mudar. Provérbios 28:13. O caderno do Totó que trouxe foi? O caderno do Totó que trouxe. Que é amarelo, que o caderno Provérbio 28, 13. Quem pode ler? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ó, escute aí. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você pode anotar na sua Bíblia aí, no seu... Vai lá a parábola do credor. Sim. Flávio, continuando rapidinho 14, que ele é um complemento desse. É. Como é feliz e constante no temor do Senhor
Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Isso aí é um resumo da parábola do credor. Sim. Que foi perdoado e lá na frente não quis perdoar. Camaradinho. Então, quem esconde os seus pecados não prospera. E por favor, irmão, esse não prospera não está só de tá liso, não, irmão. Viu? Então eu posso pegar isso aqui e começar a confessar para me ficar rico. Não vai não. Não vai. É como a semente que cresceu e ficou ali mirrada, né? Sim. É dar alguma coisa, mas é Entendeu? uma coisa michuruca. É isso aí. Então quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa. Irmão, eu acredito que Salomão está escrevendo aqui. É o que eu ouvi o Davi contando. Meu filho, você está aqui no colinho de papai. Deixa eu contar umas coisas para ti. Porque Davi viveu isso, cara. Sabe? Então ele está dizendo: quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa. Só que até aí estava bom que fosse só confessar. Só que aí continua dizendo: e os abandona. Porque talvez, agora não precisa levantar braço nenhum, você e eu já até confessamos pecado, mas não abandonamos. Então, talvez quem ouviu nossos pecados é fiel para guardar, mas não tem nem responsabilidade. Porque a gente só confessou, mas não abandonou. E aí, sabe o que a gente está fazendo? Tentando entregar no altar de Deus os nossos pecados. E Deus não quer pecado sendo entregue. Pecado é para ser abandonado. Eu não vou para o altar de Deus entregar os meus pecados. Eu vou para entregar a minha vida como sacrifício a Ele. Pecado a gente abandona. Pecado a gente deixa. Pecado a gente diz: não quero mais. O processo do confessar ele é acompanhado pelo deixar, pelo abandonar, pelo abrir mão. Então o primeiro passo é confessar, mas ele vem acompanhado: eu não quero mais. E eu lutei e relutei para confessar, mas agora eu cheguei nesse ponto, eu vou abandonar. Ou eu fui pego, porque tem alguns que não contam, vão ser pegos. Mas se foi pego, abandona, irmão. Abre mão. Deixa. Porque se Deus permitiu, não foi nem o diabo, irmão, foi Deus que permitiu você ser pego nesse pecado. É só para uma coisa: filho, eu quero que tu abandone. Porque é por isso que a tua vida não prospera. E essa aí não é só na finança, irmão. Talvez a finança está lá na lista, está lá bem embaixo. Em todas as áreas. A pessoa não consegue avançar em nada. Por quê? Porque só confessou. Ah, pastor, mas eu ouvi o estudo, eu entendi que era para confessar. Eu confessei e continua assim. Abandonou? Só confessou. Na verdade, irmão, quem vai para confessar e não está de boa de abandonar, só vai passar vergonha. Porque conta o pecado, fica envergonhado para quem está ouvindo, mas não quer abandonar. É como alguém que tentou tomar só um paliativo. Só tentou resolver momentaneamente a situação ali, mas na real, irmão, não está nem aí para tentar de fato ser liberto. Quantos estão entendendo? Até gostaram da saidinha do final de ano, como os presos têm, né? Eles saem, mas não estão libertos. Aí comete de novo um monte de coisa e volta de novo. Por quê? Porque eles não querem de fato. Agora tem aqueles que confessam e aí abandonam. Para esses, irmão, para esse a Bíblia vai dizer assim, que eles encontrarão a misericórdia. E o que é encontrar a misericórdia? É encontrar o favor de Deus no meio da nossa desgraça. Aquilo que estava nos matando, nós encontramos a misericórdia de Deus. Amém? Quantos entenderam? Lembre-se, a disciplina da confissão não é a disciplina da manipulação. Lembre-se, a disciplina da confissão não é a disciplina da manipulação. Lembre-se, a disciplina da confissão não é a disciplina da manipulação. Por quê, irmão? Isso aqui não está anotado, mas a gente vai conversando aqui.
Se você conseguir pegar alguma coisa para anotar, fique à vontade, ou anote alguma coisa que Deus vai lhe mostrando. Tá? Lembre-se, a disciplina da confissão não é a disciplina da manipulação. Por quê, irmão? Ao ir confessar, quem está mais vulnerável a ser manipulado? Quem está confessando ou quem está ouvindo? Quem pode responder? Quando eu vou contar para a Noélia o pecado que eu estou cometendo. Quem é mais fácil? A Noélia me manipular ou eu manipular a Noélia em ouvir? Porque eu estou confessando. Tipo assim, eu vou com a Noélia. A Noélia não sabe qual é o meu pecado, então eu vou escolher o que vou confessar. Claro que há uma possibilidade daquilo que a gente falou. Ao ouvir, ela pode querer me manipular. Mas a princípio, eu que estou indo confessar, é mais fácil eu manipular a Noélia. Por quê? Porque eu vou dizer assim, isso aqui eu não quero contar, isso aqui também não. Eu só vou contar o que é confortável para mim. E isso acontece muito, sabe aonde, irmãos? Isso acontece muito quando é uma situação de casal. Vamos supor, casal, né? Aí a Paula veio, eu estou usando muito o Jonathan, né? Vamos usar a Paula. Não, a Paula veio e vem aqui com a gente, né? Pastor, eu vim aqui porque não está dando. Isso aqui é só uma suposição. Não está dando em casa, cara, o Jonathan está assim. Aí ela começa a destrinchar tudo, porque mulher é fácil para fazer isso. Destrincha tudo. Mas, pastor, eu quero vir outro dia aqui. Eu e o Jonathan, o senhor e a pastora ouvir. Aí o Jonathan chega com a Paula. A Paula já contou tudinho. Só que a Paula também contou, pastor, eu sou uma mulher explosiva. Às vezes, é até difícil, né, imaginar isso. Né? Eu sou uma pessoa explosiva, ele chega cansado. E, enfim, ela contou também a mazela dela, mas contou a do Jonathan. Só que o Jonathan, quando vai chegar para sentar, ele vai só contar o que ele quer. Não, pastor, a gente está só com uns probleminha aí, é porque eu quero assistir jogo, ela quer assistir... do bairro. Como é o Celso lá, não? Como é? Quer ver como é lá de domingo na 5? Que é ruim que só, é o Celso Portioli. E eu quero assistir o jogo, aí dá ruim, aí às vezes a gente discute, mas é uma discussão besta. Só que ela já veio, já vomitou tudo. Então, irmãos, é mais fácil. Isso eu estou colocando de casal, porque isso acontece mais assim. Mas é mais fácil, irmão, eu vim e ao confessar para a Noélia, manipular. No sentido de que, não, eu vou contar só isso aqui. É só isso que eu quero contar mesmo. Então, a disciplina da confissão não é a disciplina da manipulação. Se eu decido confessar, eu posso até na hora de confessar não lembrar de algumas coisas. Mas eu não lembrar. Não é eu saber e não querer contar. Aí é manipulação. E isso não se encaixa na disciplina da confissão. E nós não vamos alcançar misericórdia. Nós estamos alcançando condenação. Porque Jesus falou que quem é o pai da mentira? O próprio diabo. E ao ir confessar e manipular, eu estou mentindo. Porque eu estou manipulando aquilo que eu fui confessar. Por quê? Porque é confortável para mim me sentir um cara que confessou, mas que na verdade não confessou de fato. E isso se torna manipulação. Do outro lado também tem. Como a gente começou essa conversa aqui falando. Eu ouvi e agora vou manipular através daquilo que eu ouvi. Então é uma via de mão dupla. Porém, se eu confessei para a Noélia tudo que eu tinha para confessar e depois ela vai manipular, eu não fui atrás do depois, eu fui atrás do agora, do perdão. E se ela me perdoou, eu fui atrás do que Cristo nela é. E Cristo nela me perdoou, pronto. Ainda que ela tente me manipular e eu caia na manipulação, eu alcancei essa misericórdia. Que foi através de Cristo. Aquilo que a Noélia falou lá no começo, a mulher pecadora. Ela alcançou misericórdia. Mas como é que os caras foram levar ela tentando manipular? E aí Jesus acaba como? Igualando todo mundo. Quem não tem pecado aqui, e aí? Como é que resolve? Quem é que vai julgar aqui? Então Jesus, como a Noélia falou, colocou todo mundo no mesmo lugar. E assim Cristo vê a igreja dele. Todos nós somos pecadores que merecíamos um castigo que é
a ira de Deus, mas o próprio Deus deu seu único filho para nos livrar da sua própria ira, porque Deus está virado com a gente. Mas Ele dá o seu filho para nos resgatar da sua ira. Então, pastor, uma liderança doentia, ela leva muitos cristãos, muitos fiéis, né? Ali, a membresia, para o inferno. Tipo assim, para o inferno. Por causa de quê? Ela não confia, só que a minha liderança é manipuladora, então eu só conto para ela uma parte. Sim. Eu não conto toda a verdade, eu conto, olha, eu fiz isso aqui. Só que o mais fedorento, o mais pesado ainda falta contar. Mas por não confiar, Sim. aí eu omito, aí tipo, então por conta dessa liderança doentia eu não conto, então eu acabo indo pro inferno junto com ela. Sim. Porque eles levam a gente, tipo assim, a liderança leva o membro a esconder. É muito interessante pontuar isso, que aonde cresce mais a responsabilidade para aqueles que estão ouvindo agora, que não há necessidade de contar com uma liderança, mas para o irmão. Então a nossa responsabilidade agora é maior ainda. Entendeu? Por quê? Porque uma hora ou outra essas pessoas também vão ser. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Então o Espírito Santo. Vamos supor que você congrega, vamos trazer para Belém, a igreja. Sim, eu estou falando, está sendo de gravado, lá está sendo gravado. É de lá mesmo. Vamos supor, você congrega lá. Você congrega lá. E aí, no dia, naquele grande dia, ninguém vai ser dado por inocente. Então, nesse processo, o Espírito soprou o nome da Paula para te confessar. Em algum momento na tua vida, Deus disse, vai com a Paula e confessa isso. Só que você também quis se esconder. E usou de argumento isso. Então ninguém. Por quê? Porque eu me escondi também no erro. Eu não confessei para Neide porque ela é pecadora. Mas peraí, o Espírito também soprou o nome da... Não é pecadora, não, vou refazer. Eu não confessei para Neide porque ela é manipuladora. Mas Deus soprou o nome da Ariane e eu não quis ir. Porque quem convence no final não é uma liderança saudável. Ainda que você olhe para uma liderança, cara, essa liderança é perfeita. Mas quem te convence é o Espírito de ir. Entendeu? Sim. Então, em algum momento, se você conversar com essas pessoas, alguém vai dizer assim, cara, um dia o Espírito soprou o nome de fulano para mim lá conversar com ele, mas eu não fui. Talvez por medo, por retaliação, mas o Espírito fez a parte dele. Entendeu? Então, agora para nós que estamos tendo esse entendimento, a responsabilidade fica maior. Entendeu? Sim. Mas ninguém é dado por inocente. Não tem jeito. Em algum momento da vida, Deus soprou e falou. Eu tiro pela minha história. Eu sabia que se eu contasse para aquele pastor ia dar ruim. Mas o Espírito estava aqui, ó. Você precisa. Já tinha contado para Deus. Estava resolvido, irmão. Mas o que estava acontecendo? O Espírito está dizendo, você precisa contar. E não foi pastor, não foi pregação, não foi ninguém. Era o próprio Espírito me convencendo. Vai ter que confessar. Infelizmente, deu ruim para mim, porque... Enfim, mas eu entendi depois que era necessário passar por isso, para que... Até que, não vou dizer que é para hoje isso acontecer, mas para hoje a gente tem mais clareza do que é o confessar. Né? E o que é o lugar tóxico para se confessar e um lugar saudável. Isso aí é o pior. Entendeu? Porque tu não sabe para quem, porque para onde tu olha, sim, é tudo. Sim. Meu então, Senhor da glória. Uma víbora. Então, irmãos, para a gente já ir avançando, então, aonde nós queremos chegar nessa igreja saudável? Já somos, provavelmente, não somos. Mas como é que começa? Com pequenos passos. E esses pequenos passos são dados como? A partir da minha pessoa sendo convencida por Cristo a confessar. Porque se ninguém fizer isso, irmão, nós vamos ficar só tendo palavras bonitas, vamos ter anotações legais, mas na prática ninguém faz. Pastor, o que me dá mais medo nesse versículo aqui
é que foi colocado sobre nós, quando ele diz assim, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que me deixa com mais medo é que sobre nós está a responsabilidade de perdoar pecado. Sim. Não é nem de não perdoar, é de perdoar. É de perdoar. De perdoar. Né? Porque a verdade mesmo é que no ser humano caído há essa capacidade de manipular. Todo mundo tem isso. Sim. Em algum momento da vida, se não manipulamos, fomos manipulados também. Né? E sim, a gente veio desse contexto aí triste, né? Finge que me engano, eu finge que acredito. Né? E também foi confortável para nós de alguma forma. Sim. Né? E eu não sei se vocês conseguem enxergar dessa mesma forma de que eu estou colocando, mas me dá muito medo, porque eu sinto que a gente está mais próximo disso aqui do que nunca. Sim. De tudo isso, né? E é importante a gente entender que isso aqui é uma verdade, uma realidade para a igreja. Sim. Fora desse contexto igreja, corpo de Cristo, Não funciona. não funciona. Não existe. É por isso que ele diz assim, recebam o Espírito Santo. Recebam. E quando Cristo fundou a igreja, lá com Pedro, aquela conversa que ele diz, eu te dou uma chave, toma. Sim. Né? Então isso também é uma verdade, como as outras disciplinas, para dentro da igreja. Elas só funcionam, elas só têm um êxito se for dentro desse contexto, dentro desse ambiente, né, do corpo. Por isso que é tão difícil, por isso que aquele exemplo que eu dei no início, né? Por isso que a gente confessa, né, para Deus, a gente também usava isso como desculpa, também era uma manipulação da nossa parte. Eu confesso para Deus e acabou, tá tudo certo, só que não estava. Por que que a gente não se sentia bem? Porque a gente não estava vendo Deus. A gente não estava vendo. Nosso problema, nossa questão sempre foi ver e visualizar. Por isso que Deus ele decidiu se manifestar na figura de um homem. Acabou com isso. Sim. Agora a gente não tem mais o problema de ver. Aí Cristo sobe, mas deixa o seu corpo, a sua igreja. Aí agora a gente tem um irmão vendo Deus cara a cara. Né? Sim. É forte aí. E aí se baixa aquilo que o Romano vai dizer que a criação aguarda. O que é que aguarda? Jesus, Deus, a manifestação de quem? Dos filhos. É a manifestação dos filhos que ela aguarda. Por quê? Porque ela sabe que os filhos é aquilo como Deus começa, como Gênesis começa a história. Façamos do homem quando vai fazer o homem. O quê? A nossa imagem e semelhança. E o que é que a humanidade, o que a criação está esperando? Essa semelhança. É esses homens e mulheres que são filhos, que são a semelhança. Que são, essa grande expectativa que a criação aguarda. Amém? Então, irmãos, lembre-se. Lembre-se, a disciplina da confissão, já falei aqui, não é a disciplina da manipulação. Confissão sem responsabilidade, entende isso aqui? Confissão sem responsabilidade. Isso aqui anota aí, negão. Tu tá de longe marcando o bingo aí, mas anota aí. Confissão sem responsabilidade é como eu ir ao médico. É como eu ir ao médico, ouvir que eu estou doente, entender o tratamento que eu preciso fazer, os remédios que preciso tomar, e ao sair de lá não faço. Confissão sem responsabilidade é como eu ir ao médico, ouvir que estou doente, entender o tratamento que preciso fazer, os remédios que preciso tomar e não faço. E isso aqui é preocupante, irmão. Porque talvez nós sabemos o diagnóstico de tudo. Mas ao sair daqui, não praticamos aquilo de realmente que vai fazer. Então, eu pergunto para você,
teve benefício só saber que está doente, na verdade vai aumentar mais o processo. Rápido a pessoa morre. Né? Acelera. Acelera. Ou eu saí de lá e entendi e comecei a praticar. Vou repetir. Confissão sem responsabilidade é como eu ir ao médico, ouvir que estou doente, entender o tratamento que preciso fazer, os remédios que preciso tomar e não faço, ou saindo de lá, não faço nada do que eu vi, nada do que foi me receitado. Agora eu te pergunto, irmão, fazer metade do que foi que o médico fez, resolve? Ou vai ficar metade do corpo bom e metade do corpo doente? Fazer uma parcela do que eu ouvi vai trazer cura à doença? Não vai. O problema, irmão, é que nós parcelamos isso e traz alguns benefícios. Mas só que não traz a cura. Entendeu? Então a parte do médico é a parte de quem está ouvindo. Você sentou lá, contou, eu não posso nem dar tanto testemunho nisso, que eu nunca fui fazer mas vamos lá. Você sentou lá, contou a sua doença, ou você contou a sua situação, ele está te ouvindo. E aí ele vai fazer a parte dele. Cara, eu estudei para isso, eu paguei, como diz os pentecostes, paguei o preço, irmão. Estudei, fiz faculdade, me especializei nessa área, a pessoa está lá contando a história, eu estou ouvindo como médico. Aí eu digo, agora eu vou passar a receita, vou passar tudo que você tem, você está assim, assim, descobrimos. O que foi isso? Eu aqui mexendo. Uma parada. Aí fizemos tudo, fizemos o exame, está aqui, o exame está constando isso, você precisa fazer isso, isso, isso. E ao sair de lá eu não faço. O que foi acontecer, irmão? Nada. O médico continua sendo médico e eu continuo sendo doente. Por quê? Porque quem fez a parte foi o médico de se responsabilizar em ser fiel. Irmão, se tem alguém que na hora de falar um diagnóstico, já viram aquilo? Rapaz, o médico foi tão duro, na verdade foi realista. Eu lembro do Tato, estava no hospital, o médico foi lá, ele passou por um monte de médico. Não, porque se a gente fizer a cirurgia, pode ser que ele tenha uma melhora, e a tia sendo enganada. Quando chegou no médico, no Tauá, no hospital do Tauá, o médico falou assim, vem cá, chamou, ele falou, você sabe que ele vai morrer? Quem a minha tia falou que foi o pior médico? O que falou a realidade. E ele não saiu de lá com vida. Você sabe que ele vai morrer, você tem que se despedir, aproveitar e pedir para os seus filhos abraçar, porque ele está para morrer, ele vai morrer. Os outros disseram, não, ele já tem anos, e se fizer... O cara foi realista, porque ele estava lá com o diagnóstico, com os exames de imagem, estava tudo na frente dele. Então o médico vai fazer a parte dele, vai ser sincero, se você não fizer isso, você não vai ficar bem. E a gente sai de lá, com tudo aquilo, mas não cumpre, não faz. Então confessar sem responsabilidade, irmão, não tem serventia para nada. Na verdade, até mais danoso, porque a gente fica viciado em confessar. Eu peguei um irmão uma vez, irmão, que toda semana ele confessava o mesmo pecado. Teve um dia que eu disse, cara, tu vai morrer desse jeito aí mesmo. Tu vai morrer, vai pro inferno desse jeito, porque morreu como confessando, mas morreu atirando. Né? Morreu como morreu atirando. Ai, Jesus de Nazaré. É igual quando a pessoa vai no médico várias vezes, né? Falar o mesmo problema e o médico passa o mesmo. Aí ele diz assim, mas passou a mesma coisa. Pois é. É isso aí. Aí faz o exame, é a mesma coisa. Mas aí, melhorou? Não. Por quê? Porque eu não fiz do outro exame nada para... Irmãos, se a gente não fizer nada diferente, nós vamos passar mais 10 anos na igreja sendo a mesma murrinha de sempre. Só que alguns com tatuagem, outros com brinco, outros com uma fala de reino. Continua a mesma coisa, irmão. Com a igreja pintada de preta. Entendeu? Se a gente não tomar uma atitude, só vai mudar a roupagem, irmão. E o estilo que anda, o estilo que fala, o estilo que, enfim, que prega, não muda nada. É mais 10 anos com a mesma doença. E no final da equação. É, só que só vai aumentando ainda mais do que o boleto, porque a gente vai descobrindo essas coisas, não vai praticando, vai ouvindo mais coisas, não vai fazer, o boleto vai só aumentando. E aí, é pra gente ficar com medo e não ouvir, porque se no meu espírito eu digo assim, não, então eu vou tampar meu ouvido, não quero ouvir, eu estou me condenando ainda mais. Porque Deus está nos dando a possibilidade de ouvir e mudar.
Amém? Não tem pra onde correr, mano. É muito Se cair em feia. cima da pedra fica ruim, se a pedra cair também, meu, então ele é a pedra. Se a gente cai, se escangar, e se a pedra cai também, amém? Como fazer uma confissão? Anote aí. Meu Deus. Como fazer uma confissão? Irmão, tudo que nós estamos estudando não é uma regra. Amém? Não é uma regra. Ah, se eu não fizer tintim por tintim, isso aqui não é uma regra, por favor. Amém? Então essas falam como fazer, fica meio que, se eu não fizer assim, não adianta. Né? É tipo assim, é um caminho que você vai. É igual a oração, a lista de oração, tudo que a gente já ouviu. Tudo aquilo são coisas que nos ajudam. Amém? Então, como fazer uma confissão? Primeiro, e também essa listagem não é também assim, primeiro, segundo, tem que ser assim não. Eu só coloquei aqui primeiro, segundo, só para em termos de didática, tá? Primeiro, exame de consciência. Primeiro, exame de consciência. Exame. De consciência. Irmão, veio um negócio aqui agora. Meu Falei, Deus. tá? Eita, Jesus. Lá vem. Eita, quando ele... Confissão. Eu não vou botar eu vou falar igual, mas não tem a ver, tá? Assim. Confissão. É igual as mulheres ter que ir no ginecologista e os homens ter que ir aonde? É constrangedor. É melhor ir dizendo que tá doendo a cabeça do que a pessoa dizer, vai lá, deita aí na maca agora, não sei nem como é das mulheres, só vou. Tem que expor a intimidade. Entendeu? Então, confissão é como se você fosse no ginecologista, a mulher, e os homens fossem no. É um urologista. Doutor Mário Oscar, pronto. É difícil esse nome aí. É um urologista. Amém, irmão? Então, voltando para cá de novo. Como fazer uma confissão? Primeiro, exame de consciência. Precisamos examinar a nossa consciência, lembrando de pecados específicos. Nós precisamos examinar a nossa consciência e lembrando de pecados específicos. Entenda, confissão não é generalista. A confissão é específica. Amém? Entenda, a confissão não é generalista. A confissão é específica. Lembra daquele negócio? Pecado tem? Nome. Não é generalista, a confissão é específica. Lembre-se, pecado tem nome. É aquela coisa que a gente ouviu no encontro com Deus que não anula, isso também é verdade. A gente peca no atacado e quer conversar no varejo. Pega um montão de coisa, mas na hora de confessar, queremos confessar conta gota. Ei, meu irmão, quer dar aula, é? Tá, menino? Amém? Está dizendo aqui, isso não é pecado, não. É o circuito. Específico, ou seja, eu vou generalizar o pecado. O meu pecado, eu cometi vários pecados. Não, meu pecado é só da mentira. Se eu me perdoo por pecar, Entendeu? pronto, já foi tudo. Entendeu? Aí já acabou a oração. Não, e Lembrar dos pecados. nesse sentido, olha, eu não estou nem contando de oração para Deus. Porque a gente está tendo aquele negócio, Deus está vendo tudo, eu não preciso nem falar. Eu estou falando é quando for conversar para uma pessoa. O irmão, ir lá no médico, no ginecologista e no urologista. Né? Cheguei lá e caramba, Ou então na psicóloga. tá doendo o orifácio. Orifácio? É orifácio. Mas eu vou dizer que tá doendo o dedo, não tá doendo. Não, porque o primo do amigo meu tem hemorroida. Eu vim aqui porque é o primo do meu amigo, que eu quero só uma pomada para me levar pro primo do meu amigo. Não é eu, meu irmão. É eu. Entendeu? Quantos estão entendendo? Amém? Por quê, irmão? Porque
a gente generalizar ou tentar colocar num pacote tudo. Cara, é o da mentira, o meu pecado, mas, cara, não é só da mentira. O da mentira é o mais levezinho. Meu Deus, eu lembro do encontro com Deus no negócio do negócio de confessar pecado dos pastores. Tinha pastor que vinha branco. Rapaz, fulano me falou que matou 5. Deixou 2 aleijados. E se ele não veio pro encontro com Deus, ele ia matar 4 que estavam na lista. Os caras viram. Rapaz, fulano. E os caras viram traumatizados, amedrontados. Com medo de. Cara, mas é aquilo. E se você vê, os caras que têm mais coragem de contar é os caras que eram vida louca mesmo. Que eles chegam e começam. O cara que é meio certinho fica cheio de. Não, veja bem, é porque. Veja bem. Não sei o quê. É que. Não, irmão, é expor, é colocar. Claro que talvez para confessar precise de. Não de uma conversa, só são de várias. Então isso aqui não é examinar, eu examinei, fiz a minha listagem, vou logo confessar tudo. Não. É um propor no meu coração. Eu vou confessar isso aqui, mas já tem mais isso. Eu vou confessar essas coisas também. Quantos estão entendendo? Amém. Amém? Deu para entender até aqui? Não vai demorar mais não, gente, aqui. Segundo, pesar. O pesar, para ficar melhor. O pesar, de sentir pesado, de entender que ter aversão ao pecado. Sabe, aquele pecado cometido é um peso por ter decepcionado o Pai. Sabe? Porque se eu vou com essa coisa, por isso que não está enumerado, não é o primeiro e o segundo. É se eu tenho esse peso, cara, eu cometi esse pecado, isso está me matando, cara. Isso é o filho pródigo. Cara, eu decepcionei o Pai demais. Eu decepcionei meus irmãos na fé, cara. Cara, Deus foi tão paciente com Acã. Sabe, Deus falou para Josué, Josué, tem pecado no meio do povo. Fizeram um sorteio para ver quem era a família. Depois da família teve mais um sorteio para saber quem era um membro da família que tinha pecado. Deus tendo paciência e o camarada lá calado. E aí Deus vai e diz, cara, tá ali o camarada, é Acã. Escondeu prata, escondeu ouro, escondeu a capa do rei da Babilônia. E por consequência 72 homens morreram na guerra por causa de um camarada que escondeu coisa. Mas o cara está pecando e não tem pesar. Não sabe por que os irmãos estão perturbados da vida. Melhor, sabe por que os irmãos não estão conseguindo avançar. Sabe por que a comunidade de fé não está conseguindo avançar. É por causa do meu pecado, mas não tem pesar nenhum. E é porque eu não tenho pesar que eu não confesso. Cara, as coisas não estão indo. Eu sei porque não fluiu nada. É por causa de mim. Mas eu não tenho peso nenhum. Porque eu estou camuflado. Vai que Deus não revela. Tipo Jonas. Vai que Deus não mostra. Não, tipo Jonas no bom sentido que se acusa. Cara, o problema é esse cara sou eu. Me joga para acabar com tudo isso. É só me jogar no mar. Acã é pior ainda, que foi mostrando que era. Acã tava. A roleta tava rodando, tava. Não, isso foi sorte. Foi a minha galera, a parentela. E roda de novo. Rapaz, o negócio tá. É os homens. Ih, rapaz, é os homens. Roda mais uma, vai cair, meu nome caiu. E sabe o que aconteceu? A família de Acã morreu a pedrada. A falta de pesar leva a nossa família, e não só a família de sangue, mas a família espiritual, a padecer. E parece que Deus é muito cruel, mas Deus foi muito misericordioso com Acã. Lendo, parece que Deus é cruel de matar criança, matar esposa, mas Deus foi muito paciente com Acã. Eu não sei quanto ele está sendo paciente contigo, comigo, mas ele tem sido paciente. O problema é a falta de pesar. Então, o pesar é a aversão ao pecado cometido. É o pesar por ter decepcionado o Pai, por ter traído a confiança do Pai. A confissão tem que começar com um pesar, mas tem que terminar com alegria. Ela pode até começar com um pesar, mas ela tem que terminar com alegria. Enquanto eu estava digitando isso aqui, eu lembrava na nossa confissão, que foi em grupo,
cara, começava com pesar, no final era alegria, ainda que terminasse em choro, mas era um choro, sabe, de alegria, dizer, cara, que bom que vocês estão conosco. Você passou por tudo isso, mas glória a Deus porque vocês estão juntos, caminhando junto, sabe? Tem que começar com pesar, mas ele não pode, depois de confessar, não pode ser um peso. Tem que ser alegria. Tem que terminar com alegria. Vocês estão entendendo? Porque eu não fui confessar para ser acusado. Por que termina com alegria, irmão? Porque eu não fui confessar para ser acusado. Eu fui confessar para ser livre. Só que no nosso entendimento, o inimigo plantou isso. Quando a Bia vai confessar, o inimigo já coloca, botando exemplo da Bia, mas todos nós, já vai aquilo. Cara, eu vou ser acusado. Não, eu estou indo para ser livre. É por isso que eu estou indo confessar. Porque ao confessar eu estou sendo livre. Eu não estou sendo acusado. Por quê? Porque o inimigo, ele vai até a porta do confessionário com você. Mas ele não tem força para ficar dentro. Porque quando você entra no confessionário e espiritual e começa a confessar, meu irmão, os demônios fogem. Eles vazam. Porque eles não conseguem. Eles vão até a porta. Não vai. Tu vai ser acusado. Tu vai ser apontado. Vão zombar da tua cara. Vão rir de ti. Eles vão até contigo lá. Mas quando você entra para esse lugar espiritual de confessar, já era. Ali eles foram derrotados. Porque você venceu. E ao sair dali, você sai com alegria. Sabe? De dizer, eu venci. Eu consegui. Amém? Amém. Terceiro, determinação. Terceiro, determinação. Nós já vamos acabar de verdade, irmão. Eu sei que é bem pequenininho. Terceiro, determinação. Não só para confessar, como para evitar o pecado. Determinação é o antes, o durante e o depois. Não só para confessar. Eu tenho que ser determinado em confessar, mas depois de confessar, eu também tenho que ter determinação para evitar o pecado. Determinação não só para confessar, como para evitar o pecado. Amém? E nós temos mais 4 pontos e a gente finaliza, é bem curto, que é, nós ouvimos aqui como confessar e agora como ouvir. Amém? Como confessar a gente já viu aqui. Agora como ouvir uma confissão? Primeiro, nada ainda? Como? É o que tu não está ouvindo. Vou te ensinar a ouvir. Como? Faça por outro. Né? Faça por outro. Como ouvir uma confissão? Primeiro, Bia, eu preciso viver uma vida de cruz. Amém? Como ouvir uma confissão? Agora você não está indo confessar, você está no outro lado, você está para ouvir. Então, como ouvir uma confissão? Eu preciso viver uma vida de cruz, uma vida de morte. Vida de cruz é uma vida de morte. É entender o significado da cruz primeiro em mim. Amém? Eu preciso viver uma vida de cruz, uma vida de morte. Meu Deus, vem do banheiro no espírito aqui. Eu não sei se pior, já foi pra ali no espírito. Entender o significado da cruz primeiro em mim. Ou seja, se você não confessa, você não vive uma vida de cruz. Como é que eu vivo essa vida de cruz, essa vida de morte? É aquilo que a gente falou. É uma via de mão dupla. Então eu não consigo ouvir se primeiro eu não confesso. Então, primeiro, entender o significado da cruz primeiro em mim. Se você não confessa, se eu não confesso, eu não posso viver uma vida, eu não vivo uma vida de cruz. Amém? Se eu não confesso, eu não vivo uma vida de cruz. Logo, eu não estou apto a ouvir nenhum pecado. Você pode resumir tudo isso aí que eu falei, tente resumir o máximo, amém? É entender uma vida de cruz, pronto. É entender que eu preciso primeiro estar morto, eu preciso passar por esse caminho aí,
de confessar. E aí eu estou apto a ouvir. Amém? Segundo, Não estou apto a ouvir pecado, é isso, né? Segundo, nunca ser tentado ou não cair na tentação em contar nada do que você ouviu a ninguém. A gente já falou mais lá no começo. Nunca ser tentado ou não cair, porque você vai ser tentado. Esse não ser tentado é muito difícil. Nunca ser tentado ou não cair. Irmãos, tem coisas, não é muita gente, nós não vivemos isso. Felipe não mexe, né, mulher? Não é que a gente já vive isso, como é que eu posso dizer? Isso, nós não vivemos na comunidade, isso não é um hábito nosso de confessar. Mas poucas pessoas confessaram, e principalmente homens confessaram para mim. A Julie nem sabe. A Julie só sabe que eu tive uma conversa que a pessoa confessou. Mas a Julie nem sabe o que a pessoa confessou. Porque vai ter coisas que a Julie não precisa saber. A não ser que envolva casamento, a não ser que envolva... Aí já é outro, mas tem coisa... Então, tem coisa, irmão, você que é casado, que a sua esposa nem precisa saber. Sabe, não é porque você não confia nela, é porque você está sendo fiel para aquele que confessou para você. Agora, dentro desse lugar de confessar, eu posso dizer, você pode dizer, eu posso contar para minha esposa isso, porque se é de casal, eu preciso também ela me ajude nisso aqui, como já demos exemplo. São coisas separadas, que não é uma regra. Eu não preciso ouvir e contar para a Juliana. Tem momentos que eu sei que algumas de vocês conversaram com ela, nem digo assim, ei, Julie, mas o que foi que fulana falou? Não falo, nem pergunto para ela. Por quê? Porque eu sei, a não ser que ela me diga. E quando ela me diz, então eu sei que não foi como é? Não foi confessionamento, mas foi um conselho que uma pessoa pediu. É diferente. Volto a dizer, o Ellison me pediu um conselho. Júlio, tu nem sabe, o Ellison aqui está com uma situação assim, um problema, tal. E ele me pediu um conselho e eu estava conversando. É um conselho. Amém, irmãos? Entenda isso. Não vá tentar contar pecado dizendo que é conselho. Pode dar ruim. Aí você vai dizer, contei lá, o Ellison já saiu contando. Também tu disse que era conselho, meu irmão. Não chegou dizendo claro que era pecado. É pecado, então eu vou ficar calado. Não vai ser. Amém, irmão? Terceiro. Já foi o terceiro? Não, peraí. Segundo, que o senhor não repetiu. Nunca ser tentado ou não cair. Em tentação em contar nada do que você ouviu a ninguém. A não contar nada o que você ouviu a ninguém. E não cair na tentação de falar o que foi confessado. Isso, é resumido. Aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei é direito de quem confessa o sigilo. Amém? É direito de quem confessa o sigilo. Vamos supor, o Jonathan chegou comigo, vai confessar, ele não precisa nem dizer, pastor, mas não vá contar. Não, é pecado, irmão, não vou contar. Já é um direito seu. Entendeu? Não vá contar pra... Não. Entendeu, irmão? Estão me criticando pelo meu método. Eu coloquei aqui, não confessar. Aí o João pensou que eu tava... não contar. Não contar. Aí o João pensou que eu tava no como fazer uma confissão. Amém, irmão? Terceiro e penúltimo pra gente terminar. Não tô mais aguentando de fome. Terceiro. Irmãos, terceiro, isso aqui também é muito importante. Vá! Terceiro. O professor tá ficando meio estressado. Nunca for. Igual professor de arte, né? Terceiro, nunca se ache superior a quem está confessando. Nunca se acha. Não se achar, pode ser. Não se acha ou não se achar superior a quem está confessando. Lembre-se de uma coisa, você é tão pecador quanto ele. Pronto. E quarto e último, que é por isso que eu estou dizendo que não é em ordem, porque esse aqui eu julgo ser o primeiro. Quarto. Então tá. Pontinho, como
Isso, João. Pontinho, pontinho. Vai, Bia. Nunca se ache. Já escrevi isso daí. Já, o que tu quer mais? Quer inventar alguma coisa? Aqui. Lembre-se, você é tão pecador quanto ele, ou quanto o outro. Quanto? Quanto? Já quarto? Quarto. Tu fica falando? Quarto. Professor, tá dizendo. Quarto. Que eu julgo ser o primeiro. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Por quê? No ambiente da presença somos cheios de sabedoria e discernimento. Porque no ambiente da presença somos cheios de sabedoria e de discernimento para tratar situações provenientes da confissão. Isso aqui foi difícil de escrever. Proveniente da confissão. Quer o exemplo, irmão? A gente já terminou, tá? Vou repetir aqui para você anotar e já terminamos. Quarto, tenha uma vida de oração. Porque no ambiente da presença somos cheios de sabedoria e discernimento para tratar situações provenientes da confissão. Quer exemplo? Já terminamos aqui, deu para anotar? Cheio de sabedoria. Porque no ambiente da presença somos cheios de sabedoria e discernimento para tratar situações ou BO, situações provenientes da confissão. Tá? Exemplo, irmão. Exemplo. Vamos lá. Aqui podia enumerar várias coisas ainda que podia ter desse lugar de ouvir. Uma que é a mais difícil para mim, que eu julgo ser a mais difícil, é ser tentado a falar. Porque na confissão, irmão, nós vamos ser tentados a falar. E ao falar, vamos expor. João, agora ainda não falei teu nome hoje, né, João? A não ser do discípulo João aqui. O João chega comigo. Pastor, eu vim aqui porque eu quero... Não vai jogar, né? Eu quero confessar. O João chegou. Pastor, eu quero confessar. Vim confessar que eu estou com problema familiar e tal. Aí eu vou ouvindo ele. Vou ouvindo. Estou ouvindo. Só que aí ele está aqui, né? Ainda, assim, como diz o outro, cercando, usando de palavra para tentar... Vamos voltar aqui no último, tá? Esse aqui já é um outro exemplo. Aí ele está aqui tateando como vai falar, eu estou ouvindo ele. Só que aí eu sou tentado a falar. Eu falo, João, mas eu entendo, assim, é difícil. Só que ele quer chegar para dizer que o problema é o irmão dele. Que ele está com problema com o irmão dele. Entendeu? Só que, por isso que eu estou falando do Gabriel, que vamos supor que o Gabriel falou, aí já fica mais, né? Vamos supor que o Gabriel falou ali uma coisa, ofendeu ele, falou algo, enfim, ele foi tentado a pecar contra o Gabriel. E aí ele está aqui, ó, tentando conversar, só que eu vou me meter. Eu estou para ouvir, eu vou dizer, eu sei como é, João, família é assim mesmo, é complicado. Ele falou, pastor, só que ele não chegou no objetivo, porque eu não deixei que eu comecei a falar. Agora, voltando lá no último, eu tenho que estar em oração, porque no ambiente de confissão, Deus me enche de sabedoria, eu estou dizendo mas nós, nos enche de sabedoria e discernimento, para quê? Para que quando o João esteja falando, eu não vou dar um conselho, mas o Espírito vai dizer, é o irmão, cava bem aí. O problema nem a mãe, nem o pai, é no irmão. Você entendeu? Só que o João está tendo dificuldade de revelar, de confessar. Eu vou dizer, João, cara, mas o problema não é a tua mãe, nem o teu pai, né? Aí o João está aqui. É o teu irmão, né, cara? Porque enquanto estava falando, João, eu entendi que a tua ferida... Aí o João, bum, desmontou. Se desarmou. Por quê? Porque foi pego por Deus. Mas por quê? Porque quem está ouvindo está em oração. Então, numa situação, quem aqui já ouviu uma confissão e ficou, cara, o que eu falo para esse cara aí, meu? Tá
complicado. Como é que, Senhor, me dá uma direção? Me ajuda aqui. Por quê? Porque nesse ambiente nós temos que estar. E quando eu falo em oração, não é só que é muita coisa. É estar em oração no teu quarto, mas na hora, em espírito também. Senhor, a gente está cantando aqui, Pai, mas não deixe que ela esconda nada. E se ela tiver dificuldade de alguma coisa, vergonha de revelar algo, eu toque em espírito. Que o Senhor me dê discernimento, sabedoria, para saber tocar cirurgicamente naquilo que ela está tendo dificuldade. E nisso aí, Deus vai falando. E se Deus não falar, eu não preciso inventar nada. Ah, não, Eneide, porque Deus me mostrou, não. Deus não falou, cara, eu só ouvi. Eu fui um bom ouvinte e orei por ela. Senhor, perdoa os pecados da Neide. Tudo isso que ela falou, Senhor. Em nome de Jesus, em teu nome eu perdoo o pecado dela. E ela vai sair feliz de lá, não é porque eu perdoei, é porque Deus que está em mim, o Deus conosco, o Deus em nós, perdoou ela. Amém? Então eu não vou para o lugar de confessar, porque eu vou ser acusado, eu vou para ser livre. Isso aqui mata tudo. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, perdoa a Cristo que ela saia na hora da oração, Pai. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E a luz. A gente está proibido tomar isso aí, muito nojento. Amém? Vamos orar. Pai, no exemplo da Noélia, o Senhor deu lá, eu só esqueci de contar uma coisa. E se a Noélia tivesse com sono, ela não ia ouvir. Não fez, A Noélia quer te dar fala para ouvir aí. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer. Tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Senhor, e nós não queremos ter medo de confessar, ainda que seja vergonhoso, ainda que seja constrangedor. Mas nós estamos nos propondo a entrar em um lugar, Senhor, que é de liberdade. E a liberdade também passa pela disciplina da confissão. Aonde, Senhor, nós fomos doutrinados e às vezes manipulados e ensinados a nos esquivar da confissão, que é uma disciplina saudável, Pai. Uma dádiva que o Senhor nos deu saudável, que tanto a igreja católica como a igreja protestante, de alguma forma, Senhor, manipularam, mancharam, e nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua ajuda. Nos dá coragem. Senhor, nós não queremos só ter coragem